Olá, graça e paz, queridos irmãos. Meu nome é Denir e hoje nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e o tema da nossa reflexão nesta manhã será a graça que salva. O apóstolo Paulo nos deixou em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, sobre um pouquinho da graça que salva. Vamos ao texto que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Talvez você possa me perguntar nessa manhã: o que devo fazer para me salvar? Mas salvar de quê? Você com certeza já ouviu falar em salvação. O ato de salvar significa alguém que está precisando de ajuda, que está em perigo e precisa se salvar. Exemplos podemos ver um pai que, ao ver o seu filho em perigo, se coloca à disposição desse perigo para salvar seu filho. Talvez você também presencie uma cena ruim na sua vida, lastimável, de o ato de um bombeiro estar salvando alguém de um incêndio ou da ferragem de algum carro. Isto é o ato de salvar. Isto significa o ato de salvar. Mas não é dessa salvação que o apóstolo Paulo está nos falando. O apóstolo Paulo está nos dizendo da salvação do corpo físico, sim, mas também da alma. E você? Já parou para pensar em sua própria salvação? A salvação em Cristo Jesus? Já se perguntou o que vai acontecer com você após a morte? Quando você morrer, para onde você vai? Algumas religiões até tentam explicar o que vai acontecer depois que você morrer. Algumas culturas diz que você vem do nada, você vem do acaso e após a sua morte você vai se desintegrar, sua matéria vai se desintegrar e você vai fazer parte da natureza mesmo. Outras culturas e religiões até afirmam que você vai passar pela morte, mas que você vai evoluir, que você vai voltar em outras vidas para a evolução e a cada vida você vai sendo melhor até chegar à plenitude. Mas nós cristãos, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a Bíblia é o nosso livro de fé e de prática, onde Deus nos ensina que nós precisamos ter um elo, uma união, uma crença em Jesus para ser salvos. Nós cremos dessa maneira, mas tudo é uma questão de fé. Vejamos então o que diz a palavra em João 3,16. Olha a profundidade do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note que aqui a Bíblia está falando de salvação, vida eterna. Para os cristãos, a vida não termina aqui. A vida não termina no ato da morte. Ou melhor, a morte já não existe. Jesus, com a ressurreição, venceu a morte. Então, para nós cristãos, a morte, ela não interrompe a nossa vida. Nós só passaremos desta vida para uma vida futura. E a resposta é simples. Para onde nós vamos? Para o céu. Vejamos que a Bíblia relata que a morte, após a morte, nós teremos a ressurreição. Assim aconteceu com Jesus. Mas nós precisamos crer. E Jesus, após a ressurreição, ele nos garante uma vida com o Pai. Veja o que diz o Evangelho de João 14, de 2 a 6. Ali ele está num discurso com seus discípulos e ele diz assim:
Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, não já teria dito. E depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Verso 5, Tomé indaga e pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Perceba, meus irmãos, que aqui tudo é uma questão de fé. Você precisa crer que somente Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, pode fazer essa ligação entre nós e Deus. A Bíblia diz que nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas infelizmente, muitas pessoas estão enganadas a respeito da salvação. Muitas pessoas creem que se elas for boas o suficiente, elas vão conquistar um lugar no céu. Muitas pessoas acham que se elas distribuírem várias cestas básicas, ajudarem os necessitados, elas vão ter um lugar no céu. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz totalmente ao contrário. O texto diz que a salvação é graça, é favor imerecido, é bênção de Deus. Deus nos amou tanto que deu isso de graça para nós. Por isso, nós precisamos crer desta maneira. Diante de tudo isso, você que nos ouve nesta manhã, entregue seu coração para Jesus se ainda não o fez. E viva a partir de Jesus. E creia que Ele terá um lugar preparado para você nos céus. Lá onde nós vamos, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver pranto, a doença não mais existirá, você ganhará um corpo incorruptível, e a Bíblia diz isso, e nós passaremos a gozar de alegria eterna. Lembre-se, tudo isso é uma questão de fé. Se você ainda não entregou para Jesus a sua vida, entregue nesta manhã, ore a Deus, peça discernimento e sabedoria diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus coloque esta palavra em seu coração. Deus abençoe, tenha um excelente final de semana.